Olá pessoal, meu nome é Gustavo Rodrigues da Silva, eu sou especialista em SEO, trabalho com consultoria e no Twitter o Pedro Dias, uma das maiores referências em SEO aqui no Brasil, ele fez um tweet muito interessante onde ele colocava uma ideia que me inspirou a trabalhar esse vídeo aqui e também uns outros conteúdos que eu pretendo criar, onde ele diz basicamente que se você não fizer e garantir os elementos básicos para um site, para o SEO, de uma forma muito sólida, não adianta ficar inventando outras coisas e buscar inventando um SEO extremo, um SEO avançado, um SEO expert, ou seja lá o que for, se o básico antes não está garantido. Perfeito, concordo plenamente. Mas agora vem a questão, e o que é básico, né? Ou, mais ainda, o que é básico ao longo do tempo? O que é básico para cada contexto de cada empresa e de cada tipo de usuário e de cada segmento? É interessante pensar isso, porque é muito comum, ainda mais eu trabalhando com clientes de SEO, a gente conversa, etc. O empresário ele sabe da importância disso, mas ele diz, então, me vê um SEO básico aí no meu site. E a gente fica pensando, puxa, como fazer, que abordagem vai ter? E eu gostaria de trazer algumas ideias que eu pensei sobre, afinal, o que pode ser um SEO básico, né? Ao longo do tempo. Bom, por exemplo, se a gente for lá para o início dos anos 2000, um site ele era basicamente uma caixinha, uma tabela para telas que iam de 800 a 1024 pixels, talvez vocês se lembrem disso, e era algo bem controlado ali, com possibilidades relativamente pequenas dentro daquela caixinha. À medida em que as telas foram aumentando, aí foi a felicidade dos designers, né? Porque também foram surgindo opções de CSS, o Flash e outras formas de apresentar os sites. Com as conexões de banda larga, então, aí sim foi a festa, porque não dependia mais daquelas conexões de baixa velocidade, e agora carregar uma imagem de 80, 120K era algo relativamente fácil e rápido. Mas aí as coisas foram mudando e começaram a surgir os smartphones, que em termos de tamanho de tela foi uma bagunça completa, e é até hoje. Cada ano surgem dezenas de formatos de tela diferentes, foram surgindo N tecnologias de HTML, CSS, JavaScript, que foram colocando diversas outras possibilidades de interação do usuário com os sites, do usuário e a sua dinâmica com a própria internet, porque a internet passou de ser utilizada exclusivamente numa máquina para um aparelho que está na nossa mão permanentemente. E aí, o que é básico nisso daí? Antes, básico era perfeitamente ter ali algumas páginas falando sobre a empresa, o que tu oferece, algumas novidades, informações, dados de contato. Isso com certeza continua sendo básico e permanecerá básico por muito tempo. Mas à medida em que o processo vai evoluindo, e nós estamos constantemente nesse processo, os usuários vão sentindo necessidade de outras coisas. Os próprios buscadores, o Google, de tempos em tempos está educadamente impondo evoluções para os sites para eles terem um bom desempenho. O Google, ao longo do tempo, a gente pode pontuar a performance, sites adaptados para o mobile. Recentemente, ele tem cada vez mais apontado a questão dos dados estruturados. Então, dá para dizer que para muita gente, dados estruturados hoje é algo básico. Um site responsivo, alguns anos atrás, não era básico. Hoje é básico. Você pensar outras dinâmicas de apresentar o seu conteúdo e interagir com ele, imagens, vídeos, animações,
apresentações dinâmicas do conteúdo que o usuário está interagindo, isso se tornou também, em muitos segmentos, básico. A gente tem que pensar, quando a gente pensa em SEO básico, é pensar qual é a intenção do nosso usuário, o que é importante para ele e o que é fundamental para que ele chegue naquilo que ele está buscando. Não só no link, como o Google sempre funcionou, mas chegando na resposta que o usuário quer. E aqui eu separei algumas ideias. Qual é a interação que um usuário tem com o conteúdo que ele está buscando? Bom, por exemplo, futebol, né? O Google está cada vez mais evoluindo essa dinâmica. A gente está toda hora recebendo as notificações dos jogos de futebol dos times que a gente acompanha no nosso celular. Isso daí, para os usuários, já se tornou básico. Acompanhar os jogos por ali. Se a gente quer pesquisar o clima, a gente coloca simplesmente clima na busca do Google e ele já mostra da nossa cidade em base à geolocalização. Isso para o usuário já se tornou algo básico. Se a gente vende produtos, é básico ter boas fotos, explicar o produto de uma forma cada vez mais útil, que complemente o usuário em saber escolher o que ele está buscando. Ajude ele a escolher e, consequentemente, venha comprar da gente. Outra questão, quais são as plataformas que ele usa? Cada vez mais o usuário ele passa por diferentes plataformas para poder decidir alguma coisa. Ele começa no smartphone, vai para o desktop, volta para o smartphone e por vezes muda de plataforma até de se relacionar com a empresa. Por exemplo, começa num site, vai para um site de reviews que cita a empresa, vai para as redes sociais que cita a empresa, volta para o site e por aí vai. Quem tem e-commerce frequentemente já deve ter se deparado com a situação do usuário que pesquisa o produto na loja física, depois vai para o e-commerce para escolher os melhores preços. Isso também é uma diferença de plataforma. Quais são as expectativas dele? Será que ele só quer imagem e texto? Será que ele não quer mais comparações? Será que ele não quer uma ajuda, um suporte melhor? E, principalmente, como que a gente vai dar continuidade a essa interação? Como que a gente vai convidar esse usuário a se cadastrar no site, na newsletter, no grupo de WhatsApp, do Telegram, seguir nas redes sociais, baixar o aplicativo? Como que a gente vai dar essa interação de continuidade? Então, nesse sentido, é importante que a gente, quando está pensando nos nossos projetos, olhe como é o nosso site, pense como é o nosso usuário, nas diferentes situações que ele se encontra, né? Do cara que está descobrindo, do cara que está aprendendo e do cara que está prestes a comprar, e como que os nossos concorrentes também lidam com isso. E aí o básico muda, né? Se o básico antes era só ter um site minimamente apresentável, quando a gente pensa agora evoluindo esse processo junto com o usuário, como ele interage com o conteúdo que a gente tem a oferecer, o básico já muda. E quando a gente pensa em SEO básico, aí vem toda aquela questão do conteúdo, dos títulos, das meta tags, da linkagem interna, da estrutura e em estratégias de conquista de links externos, de referências que vão mostrar que o nosso site tem autoridade. Qualquer dúvida, deixa aqui os comentários para eu poder te ajudar e qualquer pergunta mais complicada pode mandar mensagem aqui. Um abraço!